aí, pessoal, bem-vindos à nossa Comunidade Plus. É muito bom te rever mais uma vez aqui. Temos uma semana incrível aí pela frente. Temos aqui ideias, dicas, insights para que você aproveite ao máximo e tenha aí um momento incrível no seu PG de jovens. Tá? Eu tô com ele aqui, o nosso anfitrião. Ele tem dupla nacionalidade, gente. É demais, gente. Pastor Didio, tudo bom, Fala, brother? galera. Ó, dupla personalidade, você falou? Não, nacionalidade. Jamais. Também, brincadeira. Fala, galera. Muito bom ter vocês aqui, de verdade. Tamo junto. Olha aí, Paulistana, tá bem representado aqui, viu? Um abraço pra vocês também aqui. Tá do seu lado ali um brother também. Ele tá sempre ali em forma, né, cara? Sempre. Incrível, né? Informa. E aí, Dudu, beleza? Um abraço aí, pessoal da APS, essa APSI. Ápice. Muito bom. Do litoral, eu gosto de falar do litoral. Como é que é? Litoral. De vez em quando eu falo, né? Somos o lugar da tranquilidade, da alegria, do amor, Olha do aí, calor. cara. Somos do litoral. É uma coisa assim. É que eu não Olha preparei só. hoje É aqui. uma música. Mas eu queria dizer pra Canta vocês essa música que ele já fez apresentações melhores. Eu não tô assim tão em forma, mas tô com vocês aqui em mais um episódio. Vamos junto. Boa. É porque ele tá aí com o MDA, gente. É um cara que tem um coração, né? Meio que Tem um dividido. coração. Não, Quer não. dizer, perdão, um coração. O Maranata agora, Personalidade. o Maranata é de todo mundo. Coração grande. E estamos com ele também aqui, um brother, um amigo, o homem das frases, né, cara? É difícil anotar tudo que ele fala, né? Mas é isso aí. Você que tá com dúvida ainda, lembre-se, você é muito amado, viu? Pastor Cândido, bem-vindo, brother. E aí, Fabrício, tamo junto. Alegria estar nessa mesa de novo com vocês, bater papo e para você ser enriquecido também com o conteúdo da Comunidade Plus. Vamos nessa. Muito bem. Eu vou lembrá-los e lembrá-las, a todos vocês, que você já deve ter em mãos, você está no 10º estudo, vai lá, me ajuda aí. A sua lição da Escola Sabatina Jovem, ela tem todo o conteúdo necessário para que você estude, nutra a sua comunhão com Deus, mas mais do que isso, ela tem recursos para o seu PG Jovem. Tem trilha, perguntas, conteúdo. Então não deixe para depois, já vá se preparando para a próxima lição também, mas adquira a sua, vai fazer bem para você e para a sua comunidade. Ótimo conteúdo sugestivo, hein, cara? Ô, Muito bom. Didio, como faria um TikToker famoso, é só... Tá aqui, ó. O que você precisa, né? É Ó, isso? Tá aqui. Eu não conheço. É. Mas esse... Ele não é tão famoso como eu pensava. não pra ele, pelo menos. Mas olha só, a gente tá rindo e se divertindo aqui, mas o tema hoje é um pouco mais sério, né, galera? O tema é mais complexo. Então, para você que é líder e vai conduzir esse tema um pouco mais complexo, a gente tem uma proposta para você começar a sua reunião aí do seu pequeno grupo. Você pode pesquisar antes e chegar já na sua reunião com os dados, as informações a respeito de trabalho escravo. Será que já acabou ou ainda tem isso no planeta? Será que você consegue pesquisar ou talvez trazer a sua galera junto com você e fazer uma rápida pesquisa, 5 minutinhos no começo do PG, pesquisar. Será que ainda tem escravidão nos dias de hoje? Tem gente vivendo sob regime de trabalho escravo? Será que tem alguém vivendo esse regime perto de onde você está? Então essa é a proposta, refletindo o tema, como eu te falei, é complexo, não é tão simples, a gente vai tentar entender um pouquinho disso e essa informação já vai te ajudar a começar o seu estudo dessa semana. É isso aí. E, pastor Eduardo, você pode ler para nós o texto de João, capítulo 8, verso 34 até o verso 36? Vamos lá. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um tema desafiador, esse do nosso PG essa semana, né? A gente estava conversando aqui até nos bastidores, conversando sobre isso, trocando informações, e é possível que esse tema desperte curiosidade, indignação, mas a gente espera que esse tema gere reflexões e, quem sabe, algumas atitudes que vão ajudar pessoas que talvez estejam até perto da gente, né? Como o pastor Eduardo mencionou, a lição que a gente estudou durante essa semana e até o tema do nosso PG de hoje, a gente fala sobre escravidão. Eu confesso para vocês que quando estava estudando a lição e também o texto que o pastor Fabrício até preparou para a gente do Comunidade Plus, eu fiquei um pouco chocado. 2023, eu sou um adulto, curso superior, pós-graduação, conheço alguns países, mas alguns dados que eu entrei em contato, eles me chocaram. Eu não tinha noção do alcance, do tamanho que esse problema tem ainda no nosso planeta, no nosso país.
pessoas que são submetidas a trabalho escravo e pessoas que são submetidas a regimes de trabalho que são análogos à escravidão. Eu vou falar aqui, acho que foi ano passado que eu estava ouvindo um podcast, não sei quem de vocês entrou em contato, a mulher da casa, você lembra? Mulher da casa abandonada? Ninguém de vocês, ninguém da produção ouviu, alguém da produção ouviu, pelo menos, né? Não, você também? Eu ouvi também. Você ouviu? Um jornalista aqui em São Paulo, a gente está em São Paulo, capital agora, e ele teve a curiosidade, uma casa abandonada, uma mulher que lá morava e tal. Cara, é uma narrativa assim, ela fisga a gente porque é um mistério e ele vai desvendando e ele viajou para os Estados Unidos e tal, mas o fundo daquela história é uma família tradicionalíssima aqui do Brasil, do estado de São Paulo, que submeteu uma pessoa muitos anos a um trabalho escravo, sem salário, sem condições, sem mínimas, sem direito de ir e vir, mobilidade e tal. Então, assim, pessoal, o tema é polêmico, o tema é sensível, mas como que a gente, o nosso grupo aqui que está nos assistindo, um jovem cristão, será que ele pode viver a vida, sua juventude, as possibilidades, os desafios, os sonhos? Será que ele pode viver tranquilamente, desconsiderando que isso faz parte do planeta Terra? Qual que deveria ser a nossa postura diante deste fato? Não é uma conjectura, é um fato, né? Tendo em vista que nossa troca de ideias aqui é para fortalecer aí um líder que está aí, né, tentando dinamizar seu PG, tem um conteúdo legal e tal. A gente percebe até na eleição anterior mesmo, né, no último trimestre do ano, penúltimo, não lembro agora, deixou bem claro a identidade da Igreja Adventista, né? E no nosso DNA, né, na nossa história como igreja, a gente percebe assim uma postura muito clara dos líderes da igreja, que embora jovens, né, da igreja assim recém-formada, tinham assim uma postura muito clara contrária à questão da escravidão, né? Na época o termo usado era abolicionistas, né? Era muito comum isso. E você percebe todos os líderes, os pioneiros, né? A primeira liderança da igreja global na época, né, que estava começando para o mundo todo, se posicionava assim muito forte, né, em relação a isso. E não tinham, embora seja sensível, né, muita dificuldade, ao contrário de se posicionar. Hoje continua sendo assim, são milhões de pessoas, né, ainda nessa situação, e eu acho que valeria muito a pena. Primeiro, acho que o primeiro passo que nós deveríamos, quem sabe aqui dar, é saber que isso é um fato. Acontece, é recorrente, só aumenta. É uma realidade de muita gente. E a gente não pode ser indiferente. Como jovens cristãos, é impossível a gente fechar o olho para isso, como para tantas outras coisas, né? Então é muito importante que assim como a gente faz, assim, se posiciona diante de tantas coisas que a gente vê fora, drogas, abuso, né? Bullying, né? A questão de cuidar da vida, valorizar a vida, tantas coisas que a gente faz, né? Doar sangue. E a gente às vezes, assim, a nossa postura às vezes é muito acanhada, tímida. Eu diria, sei lá, omissa. Quase em relação omissa, a situações que alguns, né, nessa celeuma aí de tantas ideologias, né? E bandeiras, a gente até acha, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, que sou cristão, escravidão, né? Isso é coisa para alguém que está cuidando dessa questão humana, mais humanitária. E não, é uma causa do evangelho, sim. O cuidado e respeito por aqueles que Deus criou, né? Fazer um comentário sobre a tua fala. Ser abolicionista na época dos nossos pioneiros é diferente do que ser pra gente hoje. Quando a gente fala num podcast, quando a gente fala num PG, na igreja, em qualquer outro lugar que nós somos contra a escravidão, é chover no molhado, óbvio. Né? É quase que a mesma coisa, ser cristão e ser contrário a isso. Só que na época dos nossos pioneiros, final do século XIX, nos anos 800 dos Estados Unidos, ser abolicionista era ser ligado por muitas pessoas, era ser ligado a um comportamento não cristão, anticristão, porque eles usavam até a Bíblia para assim, justificar o seu comportamento, de relação. Essa relação. Então, a coragem deles, né, de se comportar dessa forma. Eu tenho aqui alguns dados. Posso ler? Por favor, claro. Coisa rápida. Por favor. Isso depois está no nosso material, inclusive. Vejam só.
os adventistas do sétimo dia também incorporaram argumentos abolicionistas às 3 mensagens angélicas. O primeiro anjo alertou sobre a hora do juízo que estava chegando. Os adventistas enfatizaram que se os americanos pró-escravidão continuassem impenitentes, seriam duplamente punidos pelos seus pecados. E aqui tem várias décadas de atuação dos nossos pioneiros, o Bates, fazendo movimentos mesmo de conscientização contra o trabalho escravo. Aqui não vai dar tempo da gente dialogar, acho que também não é o fórum, mas para a gente ter essa noção de que, sim, levantar a bandeira de Cristo é olhar para essa demanda tão pontual e tão presente na nossa sociedade e se posicionar continuamente contrário a ela. Né? E Didio, talvez todos nós, quando estudamos ali nos níveis menores ali do Fundamental 1, todos nós estudamos sobre esse assunto, né? Depois, quando fomos para geografia, história, a gente viu imagens e todo mundo concordou que aquilo é extremamente errado. Não tem como a gente olhar para aquilo nos livros de história e falar, puxa vida, olha que momento bonito. Foi um momento terrível da história humana. Só que a gente não causa a mesma comoção nos dias de hoje. Quando você vê lá alguém amarrado, sendo açoitado, alguém que não tinha direito a nada, que ele era propriedade de um outro, que tinha mais dinheiro, isso nos deixa inconformados. Mas tem gente hoje que talvez não está amarrado num tronco sendo açoitado, mas está trabalhando em condições terríveis, por $1 por dia ou menos, para manter uma família em condições insalubres e talvez esteja perto da gente. Porque o pessoal que nos acompanha aqui é do Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo, onde estamos, vira e mexe sai uma notícia de que encontraram estrangeiros trabalhando. Preso. Coisa terrível. Então, como é que eu posso ajudar? Será que eu consigo identificar alguém que está sofrendo assim perto de mim, que eu posso oferecer alguma coisa, que eu posso estender uma mão, talvez mostrar um caminho melhor do que aquele, tirar a pessoa daquela realidade que está vivendo? Porque o livro de história nos choca, mas como o pastor Fabrício falou, para nós hoje é uma questão que não está sendo levantada. Somos omissos, a gente fala de tantos temas e esse não. E quem sabe quando você fizer a sua pesquisinha aí do começo do PG, você vai descobrir que tem perto de você gente vivendo essa realidade. E que talvez você possa ser aí uma alternativa, um caminho melhor para essas pessoas, né? E eu acho que o começo da nossa história, achei brilhante, o pastor Fabrício resgatou essa informação, e o Didio também. Eu gosto de lembrar que um dos filhos da Ellen White, ele fez um trabalho direcionado especialmente para os negros da parte sul dos Estados Unidos. Então, não é apenas discordar de um fato ou ter um discurso contra a escravidão, mas o que ele fez, cara, foi revolucionário, foi incompreendido e tal, mas ele entendeu que parte do seu ministério, da sua vocação, que ele podia fazer para abençoar pessoas, era entrar naquele barco e ir visitando comunidades, cara, alijadas, excluídas e tal, e ser uma bênção, levar o evangelho para essas pessoas, que aos olhos de Deus, enfim, são filhos e filhas amadas. Outro ponto importante também é que o Eduardo mencionou aqui, que alguns usavam a Bíblia para poder fundamentar ou justificar, né, a postura da escravidão e tal. Mas quando você olha realmente, especialmente no Velho Testamento, né, que há algumas orientações de leis com respeito à questão da escravidão. Havia escravidão no povo de Israel? Havia. Mas não tem nada a ver com a escravidão que havia ao redor, ali no povo de Canaã, do Egito, qualquer outro lugar. Era uma alternativa para alguém que não podia pagar uma conta, uma dívida que foi feita, de família, etc. Era por tempo determinado. A cada 7 anos eles eram libertos. A dívida era interessante, né? E também, quando o cara era tão bem tratado, às vezes ele pedia para ficar com a família. E virava um membro da família. Fazia uma marca na sua orelha e tal, etc. Como uma decisão, era feito publicamente. Então a gente percebe que todo o cuidado que Deus tinha com mulher, com criança, né, com idoso, com o próprio que cometeu algum homicídio, né, tinha cidade de refúgio, e com a escravidão também. Você percebe que na Bíblia, a visão de Deus sobre esse assunto, que é uma realidade, né, no mundo pós-pecado e tal, é bem diferente. Não dá nem para usar a Bíblia para justificar o que nós entendemos hoje como um trabalho análogo, seja escravidão infantil, mulher, idoso, questão de algum tipo de etnia. Não tem nada a ver, nada a ver. O que acontece realmente é a escravidão da mais terrível forma possível. E é algo que a gente não pode realmente ficar... Ô Leon, você falando aqui, eu me lembrei, inclusive, de como Deus fala assim para o povo de Israel, quando estrangeiros se uniam ao povo, ou alguns que os serviam, porque eles ganhavam batalhas, a gente conhece a história, Deus sempre deixou claro, trate bem
dos seus servos. Lembre-se que escravos. você já foi escravo. Porque você já foi escravo. Esse é o ponto. Então, como é que você se sentia lá no Egito? Era bom ser escravo e trabalhar mais ainda? Então, agora que você está numa outra posição, trate bem. Trate bem. Então, talvez você não tenha passado por nenhum momento tão difícil assim na sua vida. E pelos números que a gente viu aqui, né? Se você nunca passou por isso, você está melhor do que milhões de pessoas no planeta Terra. Mas lembre-se daqueles que estão passando, E até sofrendo diria, por isso. só o fato de você não ser um dos exploradores, cara, já é uma contribuição incrível, né? Eu tinha um professor, ele construindo a casa dele, né? Já perto de jubilar e tal, ele era muito assim, sabe? Essa veia assim, social, justa, era muito forte. A gente chegava na sala berrando, assim, sabe? Falando, mas com muita convicção. E ele falando sobre isso justamente, né? Ele falando da experiência dele, né? Eu estou construindo e tal, não está fácil, mas se eu não posso pagar de forma justa uma diária de um pedreiro, eu não vou fazer. Prefiro não fazer o quarto do que explorar. E eu sei que a pessoa precisa. É muito mais conveniente eu só explorar para que ele faça o que eu preciso que seja feito, do que ser justo. Então, só o fato da gente não explorar, da gente não compactuar, né? Ou da gente, quem sabe, se aproximar para que a pessoa saia de uma situação como essa, dar abrigo. Eu tive casos, gente da família que ficava lá 6, 7 meses na minha casa. Papai e mãe tinha essa coisa, né, de hospitaleira e tal. É extraordinário. Então, parece pouco, parece insignificante diante do montante, né? Parece um oceano, mas o pouco já é uma vida que não tá sofrendo. Você quer falar? Pode falar. Tudo tem a ver com dinheiro, né? Prometo que você... Eu não sei se eu posso ler mais um parágrafo. Pode, Uma coisa claro, simples claro. sobre os pioneiros. Dizem assim, ó... e eu vou terminar. Em abril de 1862, por exemplo, um grupo de 44 adventistas do sétimo dia, de Lynn Country, em Ohio, testemunhou que nossas profissões... Eles falando... Que nossas profissões de cristianismo nos vangloriamos de liberdade são apenas um escárnio à vista das nações da terra e do Deus do universo, enquanto nos demoramos na prática a reconhecer os direitos inalienáveis, de todos os homens à vida, à liberdade e à busca de felicidade. Os adventistas de Lynn Country então pressionaram Abraham Lincoln e o Congresso a imediatamente abolir o grande e anormal crime da escravidão, a fonte incorrigível e inesgotável de nossa ruína nacional. A fonte, assim, acho que resumindo, não tem como resumir, mas o núcleo da escravidão é o dinheiro. É a gente monetizar em cima de vidas e sequestrar a vida da própria pessoa. E transformar a vida dela num produto, como você disse, para ter dinheiro, para lucrar, enfim. Então, quando a gente se posiciona ao lado dessas pessoas, seja entre os nossos pioneiros ou hoje, inevitavelmente a gente vai atrair o olhar de quem lucra em relação a eles, de quem tem um privilégio, se beneficia em relação a isso. Passando pelo Bible Plan, no final do ano passado, viu, Didi? Perdão te cortar. Não, já terminei. Mas assim, Paulo, ele lembra de uma garota que ela fazia, né? Ela Tinha um né, espírito, né? Ela fazia adivinhações e tal, né? A tal ponto de Paulo chegar, expulsar, né, o demônio dela e libertar. E aquilo gerou uma situação terrível. E o texto fala, na versão que eu li, que ela era escrava daquele cara. Né, de que era um cara ela gerava lucro, o texto fala, né? Ela gerava lucro aos seus senhores. Acabou com o nosso negócio. Aqui. Então a gente percebe a postura, né, de tantos que, né, na Bíblia, Paulo e tantos outros, que é uma figura forte no Novo Testamento, com uma postura bem assim. Libertadora. Assim, não tem muita dúvida. Não vou, não, cara, ia pra frente mesmo. E, de fato, a gente tem um poder de influência muito grande, né? E a gente pode fazer muito mais. Então, assim, de maneira prática, o que um jovem lá, que a gente vai ter lá no nosso PG, a Juventude Reunida, de maneira prática, que atitudes que a gente poderia ter? Recapitulando algumas e, de repente, ampliando aqui. O Fabrício falou, a gente ter consciência e a gente não explorar. Então, de repente, vai contratar uma pessoa, você precisa de um serviço, você ser justo. Melhor não fazer do que fazer à custa. Consciente de que está, de repente, explorando. Mas é a lei de mercado. Pô, mas não é a lei de mercado que rege a nossa vida, né? Nós não servimos o mercado, nós servimos a Deus e justiça com a nossa postura. O que mais? Se você tiver a capacidade de olhar para
para as pessoas e com a dignidade humana e tratar o trabalhador que tem como fruto da escravidão do nosso país, por exemplo, que são os trabalhos manuais, são os trabalhos menos valorizados, tratar com dignidade, tratar aquela pessoa com Valorizar. o valor humano que ela tem, remunerar ela da forma correta. Acho que é um grande ganho também. Com certeza. Queria até tocar no assunto, que me ocorreu agora, fiquei pensando, né? Além de todo o malefício que a gente tem ao se expor, né? O consumir conteúdo pornográfico, né? É uma das indústrias mais exploradoras do mundo. Olha, É uma das mais terríveis, né? A mais lucrativa, inclusive. Mas quando você estuda ou vê bastidores da indústria da pornografia, tudo é à custa de trabalho escravo. E porque tem muito acesso. Isso. Então, muito levando na dinheiro. prática, pode né? quebrar Esse negócio é cada vez mais lucrativo porque Sim. cada vez mais gente está consumindo. aí. Então, o fato de você não consumir, eu não está ajudando. consumo. O jovem adventista não consome. Então você já Já tá não, você não contribuindo, faz né? parte desse movimento que tá, Você não dá dinheiro para não está dando dinheiro, Sim. exatamente. Quebra os grilhões. E eu acho que muito bem lembrado, né, Fabrício? E de certa forma, eu acho que a gente, poxa, tá aqui, ó, celular, internet, a gente tem conteúdo na palma da mão. A gente pode se informar de indústrias, de empresas, de, enfim, marcas, sei lá o quê, que fazem uso de trabalho escravo ou análogo à escravidão. E a gente pode escolher não apoiar isso daí, né? Enfim. Todas as, assim, você percebe muitas matérias, assim, né? Vai lá a polícia e tal, Sim. algum campo, algum canavial, é muito comum isso, né? Alguma madeireira, etc. Todas são resultados de alguém que saiu da sua zona de conforto, vamos dizer assim, Sim. e ligou. Sim. E isso fez a diferença na vida de muitos que nem Exato. imaginavam o quanto estavam sofrendo. Parece uma coisa tão tola, que inclusive, louco, né? Mas muita gente submete porque, cara, precisa, sai, eu sou do Nordeste, sai do Nordeste, vem para São Paulo, vai para o Sul. Acontece demais isso, construção, trabalho em sim, construção, sim. questão de campo também, no campo. É muito comum. Então, você está na sua igreja, cara, oriente, porque parece é algo muito ilusório. Alguém, e às vezes fica lá pagando um preço e volta para essa terra achando que, né, Você vê. Mas o legal é a gente enxergar junto aqui que há maneiras de contribuir. Sim. Eu não vou Educando. resolver o problema Pode do parecer um mundo. tema distante, mas Mas olha Exatamente. como a gente já viu maneiras de cada um contribuir para que esse negócio diminua, né? Isso é E, importante. cara, a gente está aqui em São Paulo, né? O Didio, aliás, o Eduardo falou e tal, e o Fabrício agora mencionou. Acho que a Bíblia nos convida a ter esse olhar para o estrangeiro. Não estrangeiro só de outra pátria, né? Alguém que vem de uma outra região do país, do Nordeste, eu sou do Nordeste. Você vem para uma outra região, você fica vulnerável e se submete, às vezes, Rotulado, a situações de exploração dessa natureza, né? Enfim, que nós sejamos olhos que percebem, mãos que ergam pessoas e que a gente use a nossa influência para acabar com mazelas dessa natureza e abençoar pessoas. Enfim, é um tema tenso, complicado, mas espero que dê frutos aí no nosso PG de reflexão, de decisões, de sensibilidades afloradas para a gente ser o bom perfume de Cristo nesse planeta. Amém. Vamos de indicação? Bora. Não é exatamente sobre o tema de escravidão, mas é de exploração e de como a vida humana foi comercializada de alguma forma. É um filme que eu assisto todo ano. Todo ano eu assisto para me incomodar, para eu perceber a realidade de uma coisa que não aconteceu há muito tempo. Não é uma coisa recente, considerando a história. O filme A Lista de Schindler. Eu sugiro que você assista com seu PG, inclusive. E no finalzinho perceba uma cena que ele, que era um industriário alemão e montou uma indústria para explorar os prisioneiros judeus, ele acaba se comovendo com a situação, se converte à situação do oprimido, do explorado e passa a libertar essas famílias. Tem uma cena, inclusive, cara, eu vou só comentar coisa rápida, que ele pergunta tem o chefe da sinagoga, o rabino. Ele pergunta, você sabe que dia é hoje? Pergunta para ele no finalzinho. O rabino fala, eu não sei mais. Ele trabalha sem perceber o dia, a hora. E aí ele fala assim, hoje é o seu Shabat. Hoje é sexta-feira à noite. E hoje você vai celebrar a chegada do Shabat pela primeira vez em 2 anos. Aí ele reúne o pessoal da fábrica e eles recebem o sábado.
E aí, no final, ele se emociona. Olha, esse celular valeriam 3 vidas libertas. O anel, o meu carro, a minha moeda, enfim. Não precisa mais assistir o filme. Né? Sem spoiler, sem spoiler. Mas perceba essa cena. Certo. E aí, Fabrício, alguma dica aí agora? Bom, eu queria só indicar aqui algo prático também, né? Tem que ver com oração, com cuidado, né? Uma dinâmica bem básica, simples, mas que funciona, viu? No PG funciona, manter aquele link durante a semana. Uma dinâmica de amigo de oração é uma boa dica. Você reúne ali, monta um papelzinho ali, separa as duplas, revela na semana seguinte. E além de orar, além de, quem sabe, né, dedicar um tempo para isso, quem sabe preparar ali uma lembrancinha no final, uma balinha, um bombom, um chocolate, um cartão, para que a pessoa entenda que você tem um amigo de oração. Tá aí uma boa dica para você manter seu PG linkado até o próximo encontro. Show de bola. Valeu, pessoal. Valeu. Foi um papo muito edificante. Vamos orar para a gente terminar? Querido Deus, ajuda-nos a sermos instrumentos de libertação nesse planeta. Amém. A gente quer ver pessoas sendo libertas do pecado, mas também de situações que limitam, que empobrecem, que enfraquecem o vigor da vida. Nós queremos ser esses instrumentos nas tuas mãos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.